Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Eu sou Esteves e vou te contar sobre o Manchester City, que anunciou um pacotão de reforços, Hansi Flick quer contratar Ivan Perisic para o Barcelona, o atacante Willian Siso vira alvo da Inter de Milão da Itália, Liverpool acerta valores da compra de Florian Wirtz junto ao Bayer Leverkusen e depende apenas dos exames médicos, Jack Grealish pode substituir o alemão no Leverkusen e muito mais. Antes de tudo, como de costume, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui você não perde nada do mercado da bola nacional e internacional. Pode confiar. E começando então pelas transferências confirmadas, Alex Santana foi anunciado no Grêmio. O volante de 30 anos chega emprestado até o fim deste ano com opção de compra vinculada, oriundo do Corinthians. Já o rival Internacional anunciou o lateral direito Alan Benítez de 31 anos. Ele chega sem custos do Cerro Porteño do Paraguai e assina até o fim do ano que vem. Já o São Paulo confirmou a chegada do atacante Juan Dineno, que assinou até o fim deste ano, com opção de renovação por mais um ano, dependendo de metas. O argentino de 30 anos estava no Cruzeiro, onde estava com pouco espaço e então rescindiu seu contrato. Já o Fluminense confirmou a contratação do atacante Soteldo, que chega do Santos. O venezuelano de 27 anos assinou até o fim de 2028 e deixou o Peixe por 4,8 milhões de euros. E agora é oficial, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Joaquim Correa até o fim de 2027. O argentino de 30 anos chega sem custos da Inter de Milão da Itália e já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes com o Glorioso. E aí, torcedor, gostou da contratação do argentino? Comente aí. O Boca Juniors da Argentina anunciou dois reforços, o meia Malcom Braida, de 28 anos, que chega do San Lorenzo, também da Argentina, por 1,5 milhão de euros, e ainda o zagueiro Marco Pellegrino, de 22 anos, que assinou até meados de 2029 e deixa o Milan da Itália a um custo de 3,5 milhões de euros. Após deixar o Arsenal, o lateral esquerdo Kieran Tierney, de 28 anos, foi anunciado oficialmente pelo Celtic da Escócia. Ele assinou por 5 temporadas e assina sem custos com o time que o revelou para o futebol. O Moreirense de Portugal anunciou a contratação de Rodrigo Alonso. O meia espanhol de 21 anos deixa o Villarreal da Espanha e assina um contrato válido até o meio de 2028, sem nenhum custo de transferência. O St. Pauli da Alemanha tinha exercido a opção de compra do atacante Morgan Guilavogui, de 27 anos, e pagou cerca de 3 milhões de euros ao Lens da França, após o fim do empréstimo nesta temporada. No entanto, o time francês exerceu a opção de recompra e pagou 4,5 milhões de euros para ter o jogador de volta. Bayer Leverkusen contrata o jovem zagueiro francês Axel Tappe, de 17 anos, que chega sem custos do PSG. O tempo do contrato não foi revelado até o momento. O zagueiro Miguel Rubio, de 27 anos, trocou de time lá na Espanha, onde assinou com o Espanyol sem custos e deixou Granada. Já o centroavante Marcos Fernandes, de 22 anos, assinou por 3 temporadas com o Espanyol e deixou Real Betis, também da Espanha e também sem custos. Após o fim do empréstimo, o centroavante Juan Mi assinou em definitivo com o Getafe, visto que havia uma obrigação de compra fixada no contrato, e deste modo ele deixou o Real Betis, também da Espanha, a um custo de 1,2 milhão de euros. Já o Manchester City anunciou um pacotão de reforços, começando pelo goleiro Marcos Bettinelli, de 33 anos, que assinou por uma temporada, onde deixa o Chelsea. Os valores da operação não foram revelados até o momento. Já o meio atacante Ryan Cherki também foi confirmado. O jogador de 21 anos assinou até meados de 2030 e deixa o Lyon da França por 36,5 milhões de euros, mais bonificações. Esse valor pode chegar em 40 milhões de euros. E o Manchester City confirmou ainda o meia Tijani Reinders, que chega do Milan da Itália. O holandês também assinou até meados de 2030 e custou 55 milhões de euros. E aí, o que você achou destas contratações do time inglês visando o Mundial de Clubes e também a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando que no vídeo de ontem eu já falei do lateral esquerdo Ryan Aït-Nouri, que também já foi anunciado pelo time inglês. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Começando pelo Bahia, tem conversas em andamento com o atacante Anderson Talisca, de 31 anos. O jogador tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até o meio do ano que vem e em janeiro já pode firmar um pré-contrato com qualquer equipe. Por sua vez, o tricolor baiano buscou mais informações junto ao staff do atacante e mantém conversas para repatriá-lo então no próximo ano. Foi o que revelou a agência RT Sport.
Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians está oferecendo um contrato de empréstimo com opção de compra pelo atacante Elinho, que pertence ao Toluca do México. O jogador de 25 anos vê com bons olhos voltar ao Brasil e o Timão aguarda uma resposta então do time mexicano. Reinildo Mandava não vai renovar o seu contrato com o Atlético de Madrid da Espanha e vai ficar livre no mercado no fim do mês que vem, após o Mundial de Clubes. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o zagueiro de 31 anos vem recebendo propostas do Nottingham Forest, do Sunderland e também do Leeds United. Além disso, times da Turquia e também da Arábia Saudita são outros interessados, visto que o defensor pode chegar sem nenhum custo de transferência. O Como da Itália acertou a contratação do meio-atacante Martin Baturina, que assina até meados de 2030. O Dinamo de Zagreb aceitou a proposta na casa de 18 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bonificações. Agora resta apenas os exames médicos para o jogador então ser anunciado de forma oficial. Lembrando que ele era pretendido por várias equipes no mercado. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. Especulado no Flamengo, o paraguaio Julio Enciso virou alvo da Inter de Milão da Itália. O atacante de apenas 21 anos pertence atualmente ao Brighton e estava emprestado ao Ipswich Town nesta temporada. O time italiano pretende rejuvenescer o plantel e vê o jogador como uma grande oportunidade de mercado, confirmou o jornalista italiano Rudy Galetti. Por sua vez, o Brighton não descarta negociar o jogador, já que ele não deve ter espaço na próxima temporada. Além disso, ele tem somente mais um ano de contrato, sendo que hoje o seu valor de mercado está na casa de 22 milhões de euros. Kevin De Bruyne está fechado com o Napoli da Itália. O meio-atacante belga aceitou a proposta de 2 anos de contrato com os campeões italianos e restam apenas os exames médicos e questões formais para ele ser anunciado de forma oficial, confirmou o jornalista Fabrizio Romano. O jogador de 33 anos chega sem custos, após não renovar com o Manchester City. O Liverpool acertou de vez a compra do meia Florian Wirtz e vai pagar 150 milhões de euros entre fixos e bonificações ao Bayer Leverkusen. Com o jogador de 22 anos, o time de Anfield já tem um acerto há alguns dias. Inclusive, ele chegou a rejeitar uma proposta do Bayern de Munique justamente para jogar no time de Arne Slot. Agora ele passará pelos exames médicos e assina o contrato. A tendência é que o negócio seja anunciado muito em breve, confirmou o jornalista Fabrizio Romano. E se ele disse, pode apostar então que o anúncio é iminente. E com a iminente saída de Florian Wirtz, o Bayer Leverkusen definiu Jack Grealish como substituto e vai fazer uma investida em breve. O jogador de 29 anos está fora dos planos do técnico Pep Guardiola e o Manchester City pretende vendê-lo. Foi o que revelou o jornal britânico The Sun. Já segundo também o jornal britânico Mail Sport, o Everton seria o grande favorito neste momento, com o Tottenham sendo outro grande interessado no atacante, que promete então agitar a próxima janela, mas ainda não tem nada acertado. Hoje o seu valor de mercado é de 28 milhões de euros. Ele só deve ser vendido por um valor neste patamar. O que você acha? Jack Grealish seria um bom substituto para Florian Wirtz no Bayer Leverkusen? Comente aí. O técnico Hansi Flick quer contratar o atacante Ivan Perisic. Ambos trabalharam juntos no Bayern de Munique e ele chegaria agora como opção ao ataque do Barcelona. O croata inclusive chegaria de graça, o que agrada muito a diretoria do time espanhol, visto as condições do clube. Foi o que revelou o jornal espanhol Mundo Deportivo. Aos 36 anos, o atacante estava no PSV Eindhoven da Holanda nesta temporada e não renovou seu contrato. Em 39 jogos, ele marcou 16 gols e deu ainda 11 assistências. E aí, o que você acha? Ivan Perisic seria um bom reforço para completar o ataque do Barcelona? Comente aí. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já considere deixar o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E não esqueça também de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço!